E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de programação com Python. Essa é a nossa sétima aula, tá? E hoje nós vamos estar falando dos operadores lógicos, AND, OR e NOT. Mas o que são os operadores lógicos? Os operadores lógicos em Python são utilizados para combinar expressões lógicas e tomar decisões com base na verdade ou falsidade das condições. Eles são essenciais para a construção de estruturas de controle, como condicionais, que a gente viu na nossa última aula, e loops, que é a que a gente vai estar vendo nas nossas aulas seguintes. Nesta aula, nós vamos explorar os três principais operadores lógicos em Python: AND, OR e NOT, ok? Vamos falar um pouquinho do nosso operador AND. O operador AND é usado para combinar duas ou mais expressões lógicas, tá? E ele retorna true apenas se todas as expressões forem verdadeiras, ou seja, ele vai retornar true se todas as expressões forem verdadeiras. Caso contrário, ele vai retornar false, ok? Então vamos abrir aqui o nosso PyCharm. Eu já tenho um exemplo aqui para o nosso operador AND. Eu tenho aqui uma variável recebendo o valor de 5, outra variável recebendo o valor de 10, tá? E uma variável para a gente estar fazendo essa expressão. No caso x, 5 é maior que 0? Sim, é maior que 0. Então aqui a gente tem um true, né? Uma opção verdadeira. No caso aqui, o y é 10. O 10 é menor que 20? Sim, então a gente tem outra opção verdadeira, tá? Uma outra condição verdadeira. Então, pessoal, se caso a gente tem duas operações verdadeiras aqui dentro do AND, né? No caso aqui x é maior que 0, AND y menor que 20, lembra que duas verdadeiras ou mais, o AND vai retornar um valor true. Vamos executar aqui. True. Se caso eu tivesse o y aqui, o valor de 30, ou seja, ele não vai ser menor que 20 mais, né? O y não será menor que 20 mais. Então a gente tem uma opção verdadeira e uma falsa dentro do AND, ou seja, ele precisa que as duas sejam verdadeiras para ele retornar true. Se eu executar agora, ele vai retornar false. Quando que a gente vai ter um operador que, analisando uma verdadeira ou outra verdadeira, por exemplo, poderia ter uma falsa e uma verdadeira, ele daria true. Esse seria o nosso OR, tá? Nosso operador OR que a gente vai ver agora. Olha lá, o operador OR é usado para combinar duas ou mais expressões lógicas. Ele retorna true se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Diferentemente do AND, que precisa que as duas sejam verdadeiras ou mais, o OR tendo uma apenas verdadeira, ele já vai considerar como verdadeiro. Se todas as expressões forem falsas, ele vai retornar o false, tá? Esperar um caminhão passar aqui. Vamos voltar para o nosso PyCharm enquanto isso. Aqui eu tenho um exemplo para o nosso operador OR, né? No caso aqui eu tenho uma variável, tem sol, eu coloquei aqui um exemplo true. Tem chuva, vamos colocar aqui false. Ó, dia bom, igual tem sol e tem chuva, false. Então, no caso aqui, tem sol ou tem sol é verdadeiro e tem chuva, falso. Ou seja, com o OR, o retorno para mim aqui é o true. Tá? Vamos executar aqui. True. Se caso eu tivesse todas as opções verdadeiras aqui, ele também vai me retornar o true. E se caso todas fossem falsas, ele vai retornar false. Ok? Agora vamos voltar para o nosso slide. E por fim nós temos o nosso operador NOT. O operador NOT ele é usado para inverter o valor de uma expressão lógica. Se a expressão for true, o NOT a tornará false. E se a expressão for false, o NOT a tornará true. Ok? Então vamos voltar lá para o PyCharm. Aqui eu tenho um exemplo. Olha lá, chovendo igual a false, not chovendo. Deixa eu só tirar aqui. Not chovendo, ou seja, o false, usando o operador not aqui, ele vai passar a ser true.
Então, se eu executar agora aqui para a gente ver, true. Da mesma forma, se eu tivesse um valor true aqui, ele passaria a ser falso, ok? E também, pessoal, podemos estar combinando esses operadores, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para me mostrar para vocês algo interessante. Aqui eu tenho uma variável recebendo uma idade 22, tem carteira, verdadeiro, tem álcool, falso. Essas aqui, digamos que seriam as opções para que alguém pudesse dirigir, tá? A primeira dela, a primeira expressão, ser verdadeira, idade maior ou igual a 18, no caso ele tem 22, temos uma opção verdadeira. E ter carteira, outra opção verdadeira. E álcool, falso, no caso não poderia ter álcool, tá? Só que, quando a gente está trabalhando com o AND ele precisa que todas as opções sejam verdadeiras, correto? Então, se a gente executar esse código aqui agora, ele vai retornar falso. Agora há pouco eu expliquei para vocês que o NOT, ele inverte, tá? De false para true e de true para false. Então, se eu colocar aqui agora, not tem algo e executar, ele vai corrigir isso para mim, ok? Ele vai transformar esse falso num verdadeiro para que a minha operação aqui ocorra tudo certo, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E também, pessoal, igual temos nos operadores aritméticos, a gente também tem ordem de precedência nos operadores lógicos. E a ordem de precedência nos operadores lógicos seriam essa. Primeiro o Python vai avaliar o NOT, depois o AND e por fim o OR, ok? Desta forma aqui, primeiro o NOT, depois o AND e por fim o OR. Beleza, pessoal? Pessoal, essa aula foi uma aula bem curtinha, tá? Só para a gente estar explicando essa questão aqui para vocês. Na verdade, eu teria que ter trazido essa aula para vocês junto com os operadores aritméticos. Depois dos operadores aritméticos, a gente já ter dado uma introdução nisso daqui, ok? A gente pode estar utilizando isso aqui dentro dos nossos loops, dentro das nossas estruturas de condições, que a gente já viu nas aulas passadas como que funciona, e a gente vai estar trabalhando com esses operadores lógicos aí, tá? Então, pessoal, na nossa próxima aula, como eu falei agora no início da aula, a gente vai começar a estar vendo loops, tá? A gente vai estar vendo o loop while, a gente também tem o loop for, só que eu não vou trabalhar os dois juntos dentro da mesma aula. Na nossa próxima aula a gente vai ver o while e depois a gente vai ver o loop for, ok? A gente vai ver a execução do loop while, o break, né? Como que a gente vai estar utilizando para a gente estar parando essa estrutura de repetição, e vamos ter bastante exemplos práticos, tá? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho de notificações para vocês estarem por dentro assim que eu lançar uma nova aula, ok? Muito obrigado pelo pessoal que está se inscrevendo no canal, muito obrigado pelo apoio, não deixe de curtir o vídeo. Tá aí embaixo caso você tenha alguma dúvida, tá, pessoal? Que isso faz com que o meu vídeo ele tenha uma visualização maior, e tudo que vocês comentar aí embaixo aí, eu vou estar respondendo vocês. Se seja uma dúvida, né, um oi, alguma coisa que vocês comentem aí, eu vou estar respondendo vocês. Eu respondo a todos, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima aula, pessoal. Valeu!